Reforço muito próximo do Vasco e dos mais importantes. A TV Bandeirantes, de acordo com Gabriel Wacker, fechou os direitos de compra de transmissão do Campeonato Carioca, contrato até 2025. Band vai desembolsar 50 milhões de reais por ano e quem se deu bem com essa história foi o Flamengo, que vai ficar com 20 milhões de reais. Outros 14 serão destinados ao Fluminense, enquanto os pequenos terão direito a 2 milhões de reais cada. Aí você pode estar se perguntando a respeito do Botafogo e o Vasco. Ambos decidiram rescindir o contrato porque entenderam que o Flamengo não pode ganhar mais do que os demais. Bora de informação super importante envolvendo o Cruz Maltino. O Vasco está bem perto de fechar a contratação de Luca Orellana, ponta direita, canhoto de 22 anos de idade, uma das sensações do futebol argentino vestindo a camisa do Vélez. E entre a 777 e o Vélez já há um acordo verbal, falta a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Vasco vai desembolsar cerca de 4 milhões de dólares ou 20 milhões e 800 mil reais para ficar com 60% dos direitos econômicos. O contrato ainda prevê a possibilidade de aquisição de mais 25% de acordo com bônus por performance. Se o Orellana atingir alguns objetivos, o Vasco adquire, mediante compensação financeira, mais 25% dos direitos e passa a ter 85%. O contrato entre o atacante e o Vasco vai ser até dezembro de 2026. Informação inclusive divulgada pelo César Luiz Merlo, que é o cara responsável pelas notícias de mercado na Argentina. Para fechar sobre o Cruz Maltino, estão especulando que o Vasco já fez proposta a Luan Patrick, zagueiro de 20 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense e ficou emprestado ao América no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2022. Fui checar com uma fonte minha no Furacão e a garantia é de que até agora o Vasco não fez qualquer oferta por esse jogador. Bora falar sobre Martim Orreda e o fim de uma novela que teve como participantes o Botafogo, o Vasco, o Palmeiras e o Flamengo. Todos esses clubes brasileiros em algum momento namoraram a possibilidade da contratação do atacante de 24 anos de idade que fez grande temporada pelo Godoy Cruz. O Botafogo foi aquele que mais insistiu, o Vasco, o Flamengo e o Palmeiras em algum momento sondaram a possibilidade de contratação do jogador que só não saiu antes porque o Godoy Cruz fez jogo duro, sabia que precisava do atleta para não ser rebaixado. Pois bem, Martim Orreda está a uma assinatura de se mudar para um novo clube. Ele vai jogar no Orlando City dos Estados Unidos. Negócio fechado em 5 milhões de dólares livres de impostos. Godoy Cruz tem 50% dos direitos econômicos, outros 50% pertencem ao Racing. Detalhe que esses 5 milhões de dólares serão pagos por metade dos direitos econômicos do atleta, que vai assinar um vínculo até dezembro de 2026. O que ficou muito claro, além da não vontade do Godoy Cruz em fazer negócio com o Martim Orreda durante a temporada, é que o argentino preferia não vir jogar no Brasil. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tinha uma rejeição muito grande à ideia de atuar por aqui, apesar das cifras muito superiores a que ele tinha no futebol argentino. Em algum momento ele chegou a cogitar a possibilidade de jogar na Bélgica, campeonato absolutamente sem expressão, em vez de atuar por aqui. Que seja feliz no Orlando City. Acho curioso que ele tenha escolhido a Major League, só que ele ia uma curiosidade ainda maior. O assédio foi muito grande entre clubes brasileiros e quem acabou se dando bem e levando a melhor foi um outro brasileiro, o diretor executivo de futebol do Orlando City, o Ricardo Moreira. O Neto, outro que participou do encontro, torcedor vascaíno, salve Nicola, like 20, quanto vale esse seu celular, hein? Tem mais informações do Vascão, abraço, tamo junto. Bora repercutir sobre o Orellano, o Luca Orellano, o atacante argentino muito perto de virar reforço do Vasco. O Vitor Mariano, Orellano, Alexis Duarte e Gabriel Menino, como está? Orellano na Argentina, a informação que vem é de que o negócio está fechado, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. As pessoas da 777, a pessoa, não falei no plural não, a pessoa da 777 com quem conversei disse que entre os clubes está tudo certo. O Vasco, com a ajuda da 777 e o time argentino já fecharam um acordo. O time argentino topou essa negociação de 4 milhões de dólares por 50%. O martelo com o Orellano ainda não foi batido, porque ele tem a expectativa de uma outra proposta do exterior, tá? Mas a tendência é que o negócio acabe sendo fechado. Sobre Alexis Duarte, não consegui avançar sobre Alexis Duarte até agora. Sobre Gabriel Menino, o Vasco procurou o Nick Arcuri, que é o representante oficial do Gabriel Menino. É empresário de vários outros atletas, como por exemplo do Rodrigo da seleção, enfim. E aí o Vasco e o Bahia procuraram
o Nick Arcuri para demonstrar interesse, para perguntar se o Palmeiras tinha a intenção de negociar, se poderia sair por empréstimo. A resposta que o Nick passou por esses dois clubes, depois de conversar com o pessoal do Palmeiras, é de que não interessa, em hipótese alguma, ao Palmeiras negociar o Gabriel Menino por empréstimo, e uma venda hoje não é a prioridade, porque o Palmeiras vai preferir vender o Danilo do que o Gabriel Menino, e aí tem uma lógica de mercado. O Gabriel Menino não vai valer mais do que 10 milhões de euros, nem longe disso. O Danilo pode ser negociado por até 25 milhões de euros. Então, diante desse cenário, é mais negócio para o Palmeiras vender o Danilo e manter o Gabriel Menino. Negociar os dois seria se desfazer ou mexer demais num setor que é super importante para a próxima temporada. Nicola, procede que o Douglas Costa pode jogar no meu Vascão. Sandro, vou contar tudo o que eu consegui. Vou até mandar uma mensagem para o Ale Oliveira. Por que eu estou me referindo ao Ale? Porque o Ale é muito perto, muito próximo do Douglas. Eles falam com enorme frequência. Ale, pula gorda. Douglas Costa no Palmeiras, assim, ó, não faz para mim o menor sentido. Vocês vão lembrar que o Abel detesta esse tipo de jogador de muito nome, esse jogador que é muito estrelado, especialmente jogadores mais veteranos. De qualquer forma, eu mandei para o Ale, que é muito próximo dele. O que o Ale já havia me contado depois de conversar com o Douglas Costa é que o Botafogo, o Flamengo e o Grêmio estão interessados na contratação do atleta. E marcaram reuniões com o jogador que está passando férias no Brasil. Ele estava em Porto Alegre, tinha viagem marcada para o Rio de Janeiro, onde conversaria primeiro com o Botafogo. Dos 3 clubes que já haviam o procurado, aquele que mais mexeu com o Douglas Costa foi o Flamengo. Possibilidade de jogar no time mais popular do país, no time tal, na teoria mais forte, que tem ao lado do Palmeiras disputado mais títulos, foi aquilo que mais encantou o Douglas Costa. O que vocês estão querendo saber? Ricardo Torres, boa noite, Nicola. Possibilidade ainda de o Gabriel Menino no Vasco? Descartada. O Orelhano negou o Vasco mesmo e optou pela Europa? Então. E o uruguaio Facundo Farias, vamos lá. O Gabriel Menino, o Palmeiras está dizendo que não vai aceitar fazer negócio, porque tem a intenção de vender o Danilo, tá? É aquele que está mais encaminhado. Sobre o Orelhano, entre os clubes já está tudo certo. O Vasco chegou a um acordo com o Vélez para a compra de 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros. O Orelhano está trabalhando com a ideia de ir para a Europa, embora há necessidade de um acordo com o clube dele, senão não há nada de novo. Sobre o Facundo Farias, vou atrás dessa história. Aproveitar que o Ricardo perguntou sobre o Facundo Farias, deixa eu trazer uma atualização que vocês viviam me cobrando, Nicola. E a história do Martinho Orreda, Nicola, para onde vai o Orreda? E o Orreda, e o Orreda? O Orreda, para quem não se lembra, é aquele atacante de lado de campo do Godoy Cruz. No Godoy Cruz, ele foi baita temporada de gol, de assistência. É um atacante de lado de campo que, ao mesmo tempo em que dá muita assistência, também consegue criar bastante para fazer gol. O Botafogo foi o primeiro e aquele que mais tentou contratar o Orreda. O Palmeiras, o Flamengo e o Vasco também em algum momento tentaram, sondaram, cogitaram. E eu vinha contando para vocês que o Orreda não parecia muito animado com a ideia de jogar no Brasil. Tanto que quando surge uma proposta da Bélgica, ele acena com a possibilidade de ir para a Bélgica em vez de vir defender clubes grandes do futebol brasileiro, que me pareceu meio esquisito. Enfim, nas últimas horas, surgiu a notícia lá na Argentina de que o Orreda aceitou jogar no Orlando City. Mandei mensagem para o Ricardo Moreira, que é o brasileiro, diretor executivo de futebol do Orlando City, o mesmo clube que detinha os direitos do Júnior Urso. E o Ricardo confirmou que as tratativas estão bem avançadas, falta a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Orreda está indo para os Estados Unidos por 5 milhões de dólares, equivalentes aos 50% dos direitos econômicos. Aí é o que eu já disse outro dia. Azar do Martinho Orreda, que vai desperdiçar a chance de jogar num futebol bastante promissor, um futebol de bastante visibilidade. Se o cara faz sucesso no futebol brasileiro, eu tenho certeza absoluta de que ele teria mercado aberto no futebol europeu, mas a gente perde também porque é um jogador bastante interessante.